Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Esse vídeo eu vou falar sobre a carteira Pimentinhas do Professor. O pessoal tem me perguntado aí com bastante dúvida o que são essas pimentinhas, né? Então eu vou explicar o que é uma ação pimentinha. É uma ação que tem uma relação risco-benefício diferenciada. Ela tem um benefício maior, mas tem um risco maior também. Então eu vou explicar para você exatamente o que é isso, tá? Então, pimentinhas são ações de empresas em processo de recuperação, né? Está passando por processos cíclicos, processos de turnaround, processos de melhoria da gestão, melhoria operacional. Então, por isso mesmo, são ações que têm grande potencial de valorização, mas que envolvem maiores riscos para o investidor. Tá? Então, assim, é uma relação custo-benefício diferenciada. Você tem mais benefícios, tem uma potencial de valorização maior, mas você tem também o potencial de perda maior, ok? Então, quais são as características das pimentinhas? A primeira é esse potencial explosivo, né? Como foi aqui a Magazine Luiza, né? Como foi a Unipar também no passado, como foi a Trisul esse ano, em 2018, 2019, mais 500%. Tá? Então, ações que podem valorizar muito. Essa é a primeira característica. A segunda característica são ações esquecidas pelo mercado. O mercado não está dando muita bola para elas. Foi o mercado dos grandes investidores, dos fundos. Então, antes dessa explosão, dessa grande valorização, o investidor tem que ser paciente, tá? Para suportar possíveis períodos com o preço da ação estacionado ou até em queda. Então, como você pode ver no mesmo gráfico aqui da Magazine Luiza, olha só, essa área em vermelho aqui, tá vendo? Onde o preço ficou de lado e caindo, inclusive. Né? Aqui também na Unipar Carbocloro, ó, um grande período que a ação ficou de lado, tá vendo? Na Trisul também, você vê que na Trisul, ó, um momento aqui que a ação ficou de lado. Então sempre tem, é característico esse momento que a ação fica ali andando de lado bastante tempo, ou então fica com uma leve queda. Tá? Então o investidor tem que ser paciente e tem que saber suportar esse período e tem que acreditar, né, que aquela empresa vai ter esse momento de virada. Tá? Às vezes demora um pouco. Então, esses momentos aí são momentos justamente onde a empresa está fazendo sua melhoria operacional, seu turnaround operacional, né? Ou saindo de um período cíclico e que ainda estão esquecidas ou não são bem vistas pelo mercado. Tá? A empresa fica muito tempo aquela marca de empresa ruim, empresa com dificuldade, e para ela sair disso demora muito tempo. Tá? Característica 3, assimetria de preço. Então, são empresas que têm grandes assimetrias, que a gente já viu, né? Elas têm assimetrias maiores ainda, ou seja, elas estão mais baratas do que elas deveriam estar. E como é que você consegue ver isso? Pela relação, né, preço-ativo, pela relação de estoques que ela possui. Então, assim, mesmo a empresa estando numa situação delicada, você vê que ela está mais barata do que ela deveria estar. Ela não deveria estar naquele preço. E são vários motivos, né? Pouca liquidez, fora do radar de grandes investidores e estão em processos de melhoria com indicadores ruins ainda. Estão em turnaround. Então, muita gente não quer comprar empresas que têm indicadores que ainda não são tão bons. Né? A liquidez, quem não conhece, é a quantidade de ações negociadas na bolsa ou o valor total dessas ações. Então, entrando no ponto 2 já, para quem é grande cliente, que investe, ele precisa de grandes quantidades, ele compra muita quantidade. Então, por isso, ele já fica de fora dessas ações. Então, ele está de fora porque tem pouca liquidez e também porque tem menor cobertura de analistas. Praticamente são ações que não são analisadas. Isso, principalmente para o investidor estrangeiro, é mais complicado ainda. Tá? Então, eles ficam de fora do radar dos grandes analistas, aí, as pimentinhas. E o turnaround, que é o principal ponto, né? Ou seja, é um momento de melhoria operacional, um momento que os indicadores não são tão bons ainda, você está no processo de melhoria de indicadores de lucratividade, rentabilidade, resultados, que ainda não é percebido pelo mercado. Tá? Ou então são empresas cíclicas que estão saindo daquele período pior do estágio do ciclo. Então, você vendo nesse gráfico aí, por exemplo, um gráfico de rentabilidade, que é o ROIC, que a gente vai te mostrar aqui. O que você pode ver? Você pode ver que é uma empresa que começou, né, exatamente esse processo aqui, ó, né, essa faixa aqui de 2016 até 2017, começou a melhoria aqui da rentabilidade. E continuou aqui durante 2018 e a nossa expectativa é que continue, né, daqui em diante. Né. Aqui você vê já uma empresa que teve uma rentabilidade já que ficou negativa, né, em 2017 e teve aqui a sua virada, o turnaround foi aqui, ó, no processo de rentabilidade. Começou uma melhoria da rentabilidade e com a expectativa nossa, que continue aqui agora, né, que essa
melhoria continue, tá? Outro processo importante, um indicador que a gente olha é a redução de dívida. Então, você vê que a empresa está reduzindo dívida, também é um indicador interessante. A parte do lucro também. Então, saindo do ciclo de baixa no lucro líquido, você vê que a empresa que estava tendo lucro, né, foi lucrativa em um momento, passou a ter prejuízo e teve um momento aqui de retomada, né, de virada, que ela teve um lucro pequeno aqui já teve um prejuízo menor, ou seja, ela já está em média tendo resultados melhores, resultados de lucro líquido melhores, tá? Quarta característica, porte pequeno. Então, geralmente são empresas, as pimentinhas são empresas de porte pequeno, são small caps e micro caps, tá? Pode ser até que tenha uma empresa de médio porte no meio, mas geralmente são empresas que têm essa característica, né? Empresas pequenas podem crescer muito mais, tem muito mais espaço para crescer e se tornar uma empresa grande. Então, isso é um dos fatores que também ajuda nessa alavancagem, né? Principalmente do preço da valorização. Empresas muito grandes têm maior dificuldade para crescer de forma acelerada. Então, se você investiu hoje em Itaú, Ambev, é muito difícil que o preço dessa ação valorize 10 vezes, 20 vezes nos próximos 5 anos. Tá? Ela vai ter uma valorização ali igual ao do mercado, entendeu? Enquanto uma pimentinha, uma microcap pode ter uma valorização muito grande. Então, essa é a diferença. Lógico, em relação risco e retorno. Tá? A Magazine Luiza, que o pessoal tanto fala, né, foi uma small cap. A Ferbasa também foi uma small cap. Olha só a valorização que ela teve. Hoje já são empresas de médio porte. A Magazine Luiza já é considerada uma blue chip, né? uma das mais negociadas na Bolsa. Então, ou seja, foram empresas que passaram por um processo todo de mudança operacional e que hoje já estão em outro patamar. Né? Quarta característica, lógico, maior risco. Então, são empresas que têm maior risco. Tá? Você tem que entender isso, esse risco envolvido, no caso. Tá? Os riscos são maiores do que empresas consolidadas, isso é óbvio. Né? Alguns fatores necessários para a retomada da empresa podem demorar a acontecer ou nunca acontecer. Isso pode evitar a valorização do ativo ou até gerar uma grande desvalorização. Então, assim, quando a gente bota essa ação na carteira, a gente espera que vá acontecer alguns fatores que vai gerar a mudança na operação dessa empresa, a valorização dessa empresa. Pode ser que esses fatores não ocorram, né? A gente estima que vão ocorrer. Uma mudança na lei, a entrada do investidor estrangeiro, vários fatores, né? E pode ser que alguns desses fatores não ocorram ou todos não ocorram, né? É uma probabilidade. Não tem como você prever o futuro, tá? Então, investir nesse tipo de empresa nem sempre dá certo. Ou às vezes pode demorar muito. Então, você deve estar preparado, como eu falei lá atrás, tá? Para esperar de 1 a 3 anos, ou até mais, para obter o retorno de algumas dessas ações. Não é uma carteira, então, não é uma carteira para pessoas apressadas, impacientes e que se deixam ficar que ficam muito nervosas com a volatilidade. Pode ser que você compre a ação hoje e ela caia 50%. Né? Isso faz parte do jogo e não quer dizer que a ação esteja fora daquilo que a gente previu. Né? Essa volatilidade é normal mesmo no curto prazo. Tá? Então, assim, tem que ter paciência, tem que esperar, tem que saber o momento certo de sair do negócio ou até de esperar até que ela valorize. Tá? Então, como controlar esses riscos? Primeiro ponto é o seguinte, então tem que controlar risco. Risco, você não adivinha o que vai acontecer, você controla o risco, você gerencia risco. Então, o primeiro ponto é gestão de risco, investir no valor pequeno. Então, no máximo, você vai investir 5% do seu valor investido, do seu patrimonial, investido em ações, né, nessas pimentinhas. Então, recomendo no máximo 5%. Tem pessoas que têm 10%, que têm um apetite a risco um pouco maior, mas o número que eu acho ideal é 5%, tá? Para você não ter, não se deixar levar pela volatilidade. Então, tem que ser uma quantidade de dinheiro que não fará falta nos próximos 5 anos. Isso é importante também. Né? Você não pode contar com esse dinheiro nos próximos 5 anos. Tem que botar, um dinheiro que você vai botar na carteira e vai esquecer na carteira. Tá? Isso é muito importante. E principalmente que não te afete psicologicamente. Não deixe você nervoso, não deixe você tenso. Então tem que ser um dinheiro que você vai colocar na carteira e vai ficar tranquilo. Você pensa assim, se faça essa pergunta aqui, ó. Se eu investir esse valor e perder tudo, eu vou ficar tranquilo? Se a resposta for sim, então esse é o valor ideal. Tá? Então você pensa, pode ser R$1.000, R$5.000, depende do patrimônio de cada um. Tá?
Outro ponto, né, o efeito portfólio. Outro ponto para controlar o risco é o efeito portfólio. Então, eu recomendo sempre que vocês aportem, né, em todas as pimentinhas. Isso vai diluir o risco. Não dá para saber daquelas ações quais que vão valorizar e quais que vão desvalorizar. Não dá para saber qual que vai dar certo e qual que vai dar errado. Então, o ideal é que você aporte um pouco em cada uma delas. Tá? Se daqui a 5 anos apenas uma der retorno, isso é o efeito portfólio, é a diluição de risco. Como elas têm potencial explosivo, se uma der certo, né, você já terá todo o seu investimento pago e ainda terá algum retorno. Tá? Se duas derem certo, o retorno esperado, os seus ganhos já serão muito grandes. Então, assim, essa é a ideia do efeito portfólio nesse tipo de ação. Tá? São ações que podem explodir, mas que podem ter uma perda muito grande. Então, mas a nossa expectativa, né, é de acertar 50% a 60% da carteira. Tá? Essa é a nossa margem aí de expectativa. A gente não está dizendo que vai acertar tudo. Né? A gente está dizendo aqui, eu estou dizendo para vocês que algumas a gente vai errar, tá? Mas que se metade da carteira der certo, você já vai ganhar muito dinheiro. Tá? Eu vou explicar isso aqui agora para você. Eu vou dar um exemplo com uma taxa de acerto de 40%, tá? Para você ter ideia como é que funciona. Então, imagina o seguinte, você vai investir R$1.000 em cada ação, tá? R$5.000 no total da carteira, você pegou ali 5 ações, você botou R$1.000. Beleza. Daqui a 5 anos, você tem essa situação aqui. Ó. Essa aqui desvalorizou, perdeu praticamente todo o valor, perdeu 98% do valor. Tá? Essa aqui desvalorizou 90%, então você teve duas que praticamente viraram pó. Tá? Duas viraram pó. A C caiu 45%, caiu metade do valor. A E, e essas duas deram certo. Uma valorizou 500%, e essa D foi a que mais valorizou 3.000%. Ok? Então, a gente tem aqui 3 que deram errado, né, 60% deram errado, e 2 que deram certo, 40% deram certo. A taxa de acerto foi 40%. Ok? Vamos ver o resultado disso? Né? Aqui os seus R$1.000 viraram 20, né? Virou pó praticamente. Aqui os seus R$1.000 viraram R$100. Aqui os seus R$1.000 viraram 550. Só que nessas duas você teve o seu retorno. Essa aqui 3.000%, os seus R$1.000 viraram 31 mil, e aqui 500%, seus R$1.000 viraram R$6.000. Então, no total, os seus R$5.000 investidos passaram a 37.670, ou seja, um retorno de 653% em 5 anos. Você divide isso aqui por 5 anos e vê quanto vai dar. Vai dar um belo retorno por ano, né? Retorno muito acima da média do Ibovespa, tá bom? Então, esse é o efeito portfólio, essa é a forma de você diluir seus riscos, tá? Se você apostar em apenas uma ou duas, você está muito mais exposto ao risco do que nesse caso aqui. Você aproveita o efeito portfólio ao seu favor, ok? Então, gente, essas são as características das pimentinhas, essa é a forma de você gerenciar risco, tá? Isso é muito importante para quem quer investir nessa carteira, ok? Então, um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.